Antes de começar esta mensagem, existe algo que você precisa ouvir. Não foi por acaso que este vídeo apareceu diante de você hoje. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você esteja enfrentando uma situação que ninguém conhece completamente. Pode ser que você tenha passado os últimos dias tentando ser forte, tentando continuar, tentando acreditar que as coisas vão melhorar, mas no silêncio da sua alma existe uma pergunta que insiste em aparecer: até quando? Talvez você tenha orado e ainda não viu a resposta. Talvez tenha chorado escondido para que ninguém percebesse sua dor. Talvez exista uma luta acontecendo dentro de você neste exato momento. Mas escute com atenção, porque esta mensagem pode mudar a forma como você está enxergando tudo o que está acontecendo. Deus está dizendo para você hoje: não tenha medo, eu estou no controle. Mesmo quando os seus olhos não conseguem enxergar uma saída, Deus continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua conduzindo cada detalhe da sua história. E talvez a maior dificuldade seja justamente confiar quando não entendemos. Porque é fácil acreditar quando tudo está dando certo. É fácil manter a esperança quando as portas estão abertas. Mas a verdadeira fé nasce quando tudo parece impossível e, ainda assim, escolhemos acreditar que Deus continua no comando. Por isso permaneça até o final desta mensagem, porque aquilo que você está prestes a ouvir pode ser exatamente a confirmação que o seu coração estava esperando. Existe uma razão pela qual Deus tantas vezes diz em sua palavra: não temas. Isso acontece porque Ele conhece as batalhas que enfrentamos. Ele sabe como o medo pode paralisar sonhos, enfraquecer a esperança e roubar a paz. O medo faz a pessoa imaginar cenários que ainda não aconteceram. O medo faz acreditar que o pior é inevitável. O medo faz olhar para os problemas e esquecer do tamanho do Deus que está acima de todos eles. Talvez você esteja com medo do futuro. Talvez esteja preocupado com as contas, com a saúde, com a família, com o trabalho ou com alguma situação que parece estar fora do seu controle. Mas é exatamente nesse momento que Deus se aproxima e diz: você não precisa carregar esse peso sozinho. O Senhor nunca prometeu que não haveria desafios. O que Ele prometeu é que estaria presente em cada um deles. E existe uma grande diferença entre enfrentar uma tempestade sozinho e atravessá-la segurando a mão de Deus. Quando Deus está presente, até aquilo que parecia impossível começa a ganhar um novo significado. Porque o problema continua existindo, mas a esperança também continua viva. A dificuldade continua diante de você, mas agora existe a certeza de que Deus está caminhando ao seu lado. Muitas vezes queremos entender tudo antes de confiar. Queremos ver a solução antes de acreditar. Queremos receber a resposta antes de descansar. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele nos ensina a confiar primeiro e compreender depois. Pense em quantas vezes, no passado, você enfrentou situações que pareciam sem saída. Naquele momento, você provavelmente não conseguia imaginar como tudo iria terminar. Havia dúvidas, inseguranças e preocupações. No entanto, Deus abriu caminhos que você não conseguia enxergar. Deus levantou pessoas que você não esperava. Deus criou oportunidades que pareciam impossíveis. E hoje, olhando para trás, você consegue perceber que Ele estava cuidando de tudo, mesmo quando parecia estar em silêncio. O mesmo Deus que sustentou você ontem continua sustentando você hoje. O mesmo Deus que abriu portas no passado continua poderoso para agir agora. Nada mudou no poder de Deus. Nada mudou na fidelidade de Deus. Nada mudou em sua capacidade de transformar situações difíceis em testemunhos de vitória. Por isso não permita que o medo tenha a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor, e quando Deus fala, nenhuma circunstância é maior do que sua vontade. Talvez o maior desafio da vida não seja enfrentar os problemas, mas continuar acreditando quando não conseguimos enxergar nenhuma mudança. Existem momentos em que tudo parece permanecer exatamente igual. As orações parecem não receber resposta, os dias passam lentamente, as preocupações aumentam e o coração começa a perguntar em silêncio: Deus, o Senhor ainda está comigo? Se essa pergunta já passou pela sua mente, saiba que você não está sozinho.
Muitas pessoas que foram grandemente usadas por Deus também viveram períodos de espera. Houve dias em que elas não compreenderam os planos do Senhor, mas descobriram, no tempo certo, que Deus nunca havia deixado de agir. Enquanto os olhos humanos enxergavam silêncio, os céus estavam preparando respostas. Enquanto parecia que nada acontecia, Deus organizava circunstâncias, fortalecia o coração e construía um caminho que só poderia ser explicado pelo seu poder. É exatamente por isso que hoje o Senhor lhe diz: não tenha medo. O fato de você ainda não ver a resposta não significa que eu deixei de trabalhar por você. O medo possui uma maneira silenciosa de entrar na mente das pessoas. Ele começa com um pensamento pequeno, uma preocupação passageira, uma dúvida aparentemente inocente. Mas, quando encontra espaço, tenta crescer até dominar completamente o coração. Ele faz a pessoa imaginar cenários que talvez nunca aconteçam, cria preocupações antes do tempo e rouba a paz que Deus deseja conceder. É por isso que tantas pessoas acordam cansadas antes mesmo de começar o dia. Elas não estão apenas carregando problemas, estão carregando o peso da ansiedade sobre acontecimentos que ainda nem chegaram. Mas Deus convida você a viver de outra forma. O Senhor não prometeu que a caminhada seria livre de desafios, mas prometeu que sua presença jamais abandonaria aqueles que confiam nele. Quando Deus caminha ao seu lado, até mesmo os caminhos difíceis se tornam lugares onde a sua graça pode ser vista. A tempestade pode continuar ao redor, mas existe uma paz que nasce dentro daquele que decide confiar no Senhor acima das circunstâncias. Pense por um instante em tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez existam livramentos dos quais você nem tenha tomado conhecimento. Talvez existam portas que se fecharam e, naquele momento, você acreditou que eram derrotas. No entanto, olhando para trás, percebeu que Deus estava protegendo você de algo muito maior. Quantas vezes o Senhor transformou lágrimas em aprendizado, perdas em crescimento e momentos difíceis em testemunhos capazes de fortalecer outras pessoas? A fidelidade de Deus não depende das emoções humanas. Mesmo quando você se sente fraco, Ele continua sendo forte. Mesmo quando você sente que sua fé diminuiu, Ele permanece fiel às suas promessas. O amor do Senhor não muda conforme as circunstâncias. Ele continua sustentando sua vida, mesmo quando você não consegue perceber. Por isso, não permita que um momento de dificuldade faça você esquecer todos os milagres que Deus já realizou em sua caminhada. A memória da fidelidade do Senhor fortalece a esperança para aquilo que ainda está por vir. Talvez exista uma área específica da sua vida que hoje esteja causando grande preocupação. Pode ser a saúde, a família, o casamento, os filhos, o trabalho, as finanças ou até mesmo uma batalha espiritual que parece não ter fim. Seja qual for essa situação, Deus conhece cada detalhe. Antes mesmo de você colocar esse problema em oração, Ele já sabia que esse dia chegaria. Antes mesmo das lágrimas caírem dos seus olhos, Deus já havia preparado consolo para o seu coração. O Senhor nunca é surpreendido pelas circunstâncias que surpreendem você. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos continua sendo completamente possível para Deus. O Criador do universo não perdeu o controle da sua história. Nenhuma decisão errada, nenhuma dificuldade inesperada e nenhuma porta fechada é capaz de impedir os planos que Ele estabeleceu para aqueles que permanecem confiando em sua direção. Quando Deus diz não tenha medo, Ele não está ignorando sua dor. Pelo contrário, Ele está mostrando que sua presença é maior do que qualquer problema que tente tirar sua paz. Existe uma verdade que precisa permanecer viva dentro do seu coração: Deus não abandona a obra das suas mãos. Você não chegou até aqui por acaso. Em cada etapa da sua caminhada houve o cuidado invisível do Senhor sustentando você, mesmo quando parecia impossível continuar. Talvez hoje você enxergue apenas perguntas, mas Deus já contempla todas as respostas. Talvez hoje você veja apenas uma porta fechada, mas Deus já conhece a porta certa que será aberta no momento perfeito. Por isso, continue ouvindo esta mensagem com o coração aberto. Nos próximos minutos, você compreenderá que muitas vezes Deus permite um tempo de espera não para castigar seus filhos, mas para prepará-los para algo muito maior do que aquilo que conseguiram imaginar. E quando esse momento chegar, você perceberá que cada atraso,
cada lágrima e cada oração fizeram parte de um propósito que o Senhor conduziu com perfeita sabedoria e infinito amor. Existe um momento na caminhada de fé em que Deus não muda imediatamente as circunstâncias, mas começa transformando o coração daquele que confia nele. Essa é uma das maiores demonstrações do seu amor. Muitas vezes, nós pedimos que Deus remova a tempestade, enquanto Ele deseja primeiro fortalecer a nossa fé para que possamos atravessá-la sem perder a esperança. Foi assim com muitos homens e mulheres que confiaram no Senhor. Eles descobriram que a presença de Deus vale mais do que qualquer solução imediata, porque quando Deus está presente, até os dias mais difíceis deixam de ser motivo para desespero. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de fase. Os problemas ainda não desapareceram, mas Deus está moldando sua coragem, renovando suas forças e preparando você para testemunhar algo que hoje ainda parece impossível. Não interprete esse tempo como abandono. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Enquanto você espera, Ele continua trabalhando em áreas que seus olhos não conseguem enxergar. Cada detalhe da sua vida permanece debaixo do cuidado do Senhor, e nada acontece sem que Ele conheça completamente a situação. A palavra de Deus nos ensina em Isaías 41,10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essas palavras atravessaram séculos e continuam alcançando corações que precisam de esperança. Observe que Deus não diz apenas para não ter medo. Ele também apresenta o motivo. O motivo é a sua presença constante. Quando o Senhor afirma eu sou contigo, Ele está lembrando que você nunca enfrenta suas batalhas sozinho. Ainda que ninguém compreenda completamente a sua dor, Deus compreende. Ainda que as pessoas não enxerguem suas lágrimas escondidas, Deus vê cada uma delas. Ainda que o futuro pareça incerto para você, ele nunca foi incerto para o Senhor. A fidelidade de Deus não depende das mudanças do mundo. Ele continua sendo o mesmo Deus que abre caminhos onde ninguém consegue encontrar saída, que restaura famílias, fortalece os cansados e concede paz aos corações aflitos. É essa certeza que deve sustentar sua alma quando o medo tentar convencer você de que tudo está perdido. Talvez você tenha colocado toda a sua confiança em resultados rápidos, e por isso, a espera esteja parecendo pesada demais. Mas Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. Nós olhamos para o relógio, Deus olha para o propósito. Nós enxergamos dias, semanas e meses, Deus contempla toda a eternidade. Quantas vezes algo que parecia um atraso revelou-se uma grande proteção? Quantas vezes uma resposta que demorou acabou chegando no momento exato, quando você estava realmente preparado para recebê-la? Deus nunca perde o controle do tempo. O Senhor sabe exatamente quando abrir uma porta, quando fechar outra, quando dizer espere e quando dizer agora é a hora. Confiar nisso exige fé, mas também produz descanso. Quando entregamos o controle da nossa vida a Deus, deixamos de carregar um peso que nunca foi nosso. Não fomos chamados para controlar todas as circunstâncias, mas para confiar naquele que governa todas elas com perfeita sabedoria. Enquanto você ouve esta mensagem, talvez exista algo que esteja ocupando sua mente sem parar. Pode ser uma decisão importante, uma notícia que você aguarda, uma dificuldade financeira, um problema de saúde ou uma situação familiar que parece impossível de resolver. Deus conhece exatamente aquilo que está preocupando você neste instante. E hoje Ele convida você a fazer algo que parece simples, mas transforma completamente o coração, entregar essa situação em suas mãos. Entregar não significa desistir. Entregar significa reconhecer que existe um Deus infinitamente mais poderoso do que qualquer problema. Significa dizer, Senhor, eu farei a minha parte, mas confio que o resultado pertence a Ti. Quando essa confiança nasce dentro do coração, o medo começa a perder espaço. A ansiedade diminui, a esperança renasce e a alma encontra descanso, porque entende que existe um Pai Celestial conduzindo cada detalhe da caminhada com amor, justiça e misericórdia. Talvez você ainda não consiga imaginar como Deus transformará a situação que hoje faz seus olhos se encherem de lágrimas. Mas lembre-se de uma verdade que nunca muda: o Senhor é especialista em escrever novos capítulos quando as pessoas acreditam que a história terminou. Onde muitos enxergam apenas o fim, Deus vê um recomeço.
Onde muitos veem impossibilidades, Deus vê oportunidades para manifestar seu poder. Por isso, não permita que o medo escreva o próximo capítulo da sua vida. Permita que a confiança em Deus ocupe esse lugar. Continue firme, continue orando, continue acreditando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Nos próximos minutos, você descobrirá que existe uma promessa maravilhosa reservada para aqueles que permanecem confiando no Senhor, mesmo durante os períodos de espera. E essa promessa tem o poder de renovar completamente a sua esperança, fortalecer sua fé e lembrar ao seu coração que Deus continua no controle de absolutamente tudo. Chega um momento em que percebemos que a verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus continua conduzindo cada passo da nossa caminhada. Essa compreensão transforma completamente a maneira como enfrentamos as dificuldades. As circunstâncias podem até permanecer as mesmas por algum tempo, mas o coração deixa de ser dominado pelo desespero. É como uma árvore profundamente enraizada, os ventos sopram, a chuva cai, a tempestade parece não ter fim, mas suas raízes permanecem firmes porque alcançam uma fonte que nunca seca. Assim também acontece com aqueles que colocam sua confiança no Senhor. A força deles não depende das notícias que recebem, da opinião das pessoas ou das mudanças ao redor. Sua força vem da presença constante de Deus. Talvez hoje você ainda esteja enfrentando uma batalha difícil, mas não se esqueça de que a mesma mão que sustentou você até aqui continuará segurando a sua. Deus jamais abandona aqueles que escolhem caminhar pela fé. Ainda que seus olhos não consigam enxergar a resposta, o Senhor já está preparando aquilo que será motivo de testemunho no futuro. Muitas vezes, Deus permite que atravessemos determinadas situações porque deseja nos ensinar algo que jamais aprenderíamos em tempos de tranquilidade. Nos momentos de abundância, é fácil agradecer. Nos dias em que tudo dá certo, é natural sentir confiança. Mas é durante a espera que a fé amadurece. É durante a dificuldade que aprendemos a depender verdadeiramente do Senhor. Talvez você tenha pedido para Deus remover imediatamente esse problema, e Ele certamente ouviu sua oração. No entanto, enquanto a resposta não chega da maneira que você espera, Deus está realizando uma obra silenciosa dentro de você. Ele está fortalecendo sua paciência, aumentando sua confiança e mostrando que sua graça é suficiente para sustentá-lo em qualquer circunstância. Quando essa fase passar, você perceberá que não saiu dela sendo a mesma pessoa. Sua fé estará mais firme, seu coração mais forte e sua confiança muito maior. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma cada experiência em crescimento, cada lágrima em aprendizado e cada batalha em uma oportunidade para revelar seu cuidado. Lembre-se também de que Deus conhece os desejos mais profundos do seu coração. Existem sonhos que você nunca contou para ninguém. Existem pedidos que você fez apenas em silêncio, quando ninguém estava por perto. Talvez você pense que essas orações ficaram esquecidas, mas Deus jamais esquece aquilo que um filho entrega com sinceridade. O Senhor conhece cada expectativa, cada preocupação e cada esperança que você guarda dentro de si. E se algumas respostas ainda não chegaram, isso não significa que Deus disse não. Muitas vezes, significa apenas que Ele está preparando o momento certo. O tempo de Deus nunca é atrasado. Ele chega exatamente quando todas as peças estão no lugar. Se a bênção viesse antes, talvez você não estivesse preparado para recebê-la. Se determinadas portas fossem abertas cedo demais, poderiam causar mais sofrimento do que alegria. Por isso, confie. Mesmo quando você não compreender os caminhos do Senhor, continue acreditando no seu caráter. Deus é bom em todos os momentos, mesmo naqueles em que ainda não entendemos os seus planos. Enquanto esta mensagem toca o seu coração, faça uma escolha consciente. Decida substituir cada pensamento de medo por uma palavra de fé. Quando a preocupação tentar dominar sua mente, lembre-se de que Deus continua no controle. Quando a ansiedade surgir dizendo que nada vai dar certo, responda com confiança que o Senhor já conhece o seu amanhã. Quando a tristeza tentar convencer você de que está sozinho, recorde que Deus prometeu nunca abandonar aqueles que pertencem a Ele. Essa mudança começa dentro do coração e, pouco a pouco, transforma também a maneira como você enfrenta cada novo dia.
Você perceberá que continuará caminhando, mas agora com uma esperança renovada. Descobrirá que ainda existem desafios, mas também existe uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz nasce da certeza de que Deus está presente em cada detalhe da sua vida, conduzindo até mesmo aquilo que hoje parece incompreensível. Daqui a poucos instantes, vamos fazer juntos uma oração. Não será apenas a repetição de palavras, mas um momento de entrega sincera diante de Deus. Abra o seu coração, porque esta oração foi preparada para aqueles que chegaram cansados, preocupados e precisando ouvir a voz do Senhor. Se você puder, permaneça até o final. Ore com fé, apresente ao Senhor aquilo que mais pesa sobre a sua vida e permita que a presença de Deus fortaleça a sua alma. Talvez este seja o momento em que você deixará diante do Senhor um fardo que carregou durante muito tempo. Talvez hoje seja o dia em que a paz começará a ocupar o lugar da ansiedade e a esperança substituirá o medo. Continue comigo, porque nos próximos minutos entregaremos cada preocupação nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha, daquele que continua realizando milagres e daquele que, neste exato momento, está dizendo ao seu coração: não tenha medo. Eu estou no controle. Agora, eu convido você a fechar os seus olhos, se isso for possível, e aquietar o seu coração diante da presença de Deus. Não importa onde você esteja neste momento. Talvez esteja em sua casa, no trabalho, dentro de um carro, em um hospital ou em qualquer outro lugar. Deus conhece exatamente o ambiente em que você está e, mais importante ainda, conhece o que está acontecendo dentro do seu coração. Vamos falar com o Senhor em oração. Pai amado e eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Tu és o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que vê o começo e o fim da nossa história, o Deus que nunca perde o controle de nenhuma situação. Hoje entregamos em Tuas mãos todas as nossas preocupações, nossos medos, nossas dúvidas e nossas aflições. Toma, Senhor, aquilo que tem roubado o nosso sono, aquilo que tem enchido a nossa mente de ansiedade e aquilo que tantas vezes nos fez acreditar que estávamos sozinhos. Nós reconhecemos que as nossas forças são limitadas, mas o Teu poder é infinito. Quando não sabemos qual caminho seguir, Tu já preparaste a direção. Quando pensamos que tudo terminou, Tu já estás escrevendo um novo capítulo para as nossas vidas. Por isso, escolhemos confiar em Ti acima das circunstâncias e declaramos que a nossa esperança está firmada no Senhor. Pai, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Alcança aquele que chegou até este vídeo com o coração ferido, desanimado ou sem forças para continuar. Consola quem perdeu alguém querido, fortalece quem enfrenta uma enfermidade, abre portas para quem está procurando trabalho, restaura os lares que vivem dias de conflito, derrama sabedoria sobre aqueles que precisam tomar decisões importantes e concede paz àqueles que estão sendo consumidos pela ansiedade. Que toda palavra de medo seja substituída pela certeza de que Tu permaneces no controle. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Tuas mãos e transformada em testemunho no tempo certo. Renova a fé daquele que já pensou em desistir. Levanta aquele que caiu. Fortalece aquele que está cansado. Que o Teu Espírito Santo encha cada coração com esperança, coragem e confiança. Que, ao terminar esta oração, cada pessoa possa sentir que não está caminhando sozinha, porque Tu permaneces ao seu lado em todos os momentos, sustentando cada passo com amor, graça e misericórdia. Senhor, nós também Te agradecemos. Antes mesmo de vermos os milagres acontecerem, escolhemos agradecer porque sabemos que Tu és fiel. Obrigado pelas orações que já estão sendo respondidas, mesmo que ainda não possamos enxergar. Obrigado pelos livramentos que recebemos sem perceber. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger e pelas portas que abrirá no tempo certo. Obrigado porque a Tua vontade sempre é melhor do que os nossos próprios planos. Ensina-nos a esperar com paciência, a confiar quando tudo parecer difícil e a descansar na certeza de que Tu nunca abandonas aqueles que colocam a sua vida em Tuas mãos. Que, ao acordarmos todos os dias, possamos lembrar desta verdade: não precisamos viver dominados pelo medo, porque o Senhor continua governando todas as coisas. E mesmo quando não compreendermos os Teus caminhos, continuaremos acreditando que cada detalhe da nossa história está sendo conduzido pelo Teu infinito amor. Antes de encerrarmos este momento, eu quero deixar uma palavra ao seu coração.
Se esta mensagem falou com você, leve consigo esta promessa durante todo o dia: Deus continua no controle. Sempre que o medo tentar ocupar espaço na sua mente, lembre-se de que o Senhor já está no amanhã preparando aquilo que você ainda não consegue ver. Sempre que uma notícia difícil chegar, escolha primeiro ouvir a voz de Deus antes de ouvir a voz do medo. Faça da oração o seu primeiro recurso, e não o último. Busque ao Senhor diariamente, leia a sua palavra, fortaleça a sua fé e nunca permita que as circunstâncias sejam maiores do que as promessas de Deus. Se você acredita que esta mensagem foi um direcionamento do Senhor para a sua vida, escreva nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Esse simples ato será uma declaração pública da sua fé e poderá fortalecer outras pessoas que também estiverem passando por momentos difíceis. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir estas palavras hoje. Talvez Deus queira usar você para levar esperança a um coração que está quase desistindo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, concedendo paz, proteção, sabedoria e uma fé cada vez mais forte. Amém.